Está no ar mais um Intercâmbio Austrália Podcast, edição Brisbane. É isso mesmo, a gente está fazendo um especial para vocês. Viajamos até Brisbane para descobrir se essa terra aqui que o pessoal fala que é boa mesmo. Será? Fica aqui, quer saber um pouquinho mais sobre Brisbane? A gente vai soltar algumas dicas e histórias reais e oficiais para vocês. Mas antes de mais nada, até que enfim! Olá! Seja bem-vinda a Queensland! Boa! Aleluia, né? Sejam bem-vindos a todos nesse podcast maravilhoso que agora, direto aqui de Brisbane, essa terra maravilhosa, calorzinho. Gente, de tanto ele me encher o saco, olha, em menos de 3 meses já é minha segunda vez em Brisbane. A outra vez eu vim bem rapidinho, fiquei apaixonada, né? Aliás, já tô declarando aqui o amor pela essa cidade. Mas esse aqui fica me enchendo o saco. Ah, Brisbane é bom demais. Mas falei, é. será que é mesmo? Vamos lá ver, vamos E conversar também- com quem mora lá. E também os estudantes, eles estavam chamando, né? Eles falaram, só em Sydney, Brisbane não tem nada. Ele falou, calma que a gente vai trazer o podcast pra cá. E aqui está, toda a equipe. E assim, ó, a gente já fez especial em Gold Coast, já fez especial em Perth, agora em Brisbane. Escreve aqui embaixo pra mim qual a outra cidade que vocês querem saber que a gente... Será que a gente vai? Adelaide? Será que a gente vai Adelaide, viajar? será? Eu voltaria pra Perth. Vocês sabem que eu Opa! gosto. Eu gosto de voltar em Perth. Eu acho que eu vou pra Perth. É isso. E vamos falar também de coisa boa, Coisa né? boa. Falar de patrocinadores aqui. Falar da Brazilian Style, que tá com a gente no podcast. E Guaraná pra vocês com um belo de um desconto agora, hein? Mas não é só Guaraná, não. 10%? Não, é todos Tem os produtos. Cafezinho. É isso aí, o Dani vai passar aqui pra gente, ó, os produtos disponíveis, aí. tem tudo na Brazilian Imports, lá na Brazilian Style, tá tudo liberado pra vocês, 10% de desconto. Use o nosso cupom, senão você não vai ganhar desconto, hein? Intercâmbio 10, é isso, O galera. cupom tá aqui, galera. O cupom tá aí, então vai lá, enche o carrinho, seja feliz e lembre de tomar um Guaraná assistindo O nosso tá podcast. chegando, direto de Brisbane, geladinho, daqui a pouco tá aí. E bora agora. Hoje a gente vai ter uma história bem legal, viu? Vai Muito ser boa. bacana. Essa história aqui é no mínimo interessante, porque eu estou super curiosa. Sério, eu falo sempre, mas essa aqui eu não sei, eu quero saber todos os steps, porque é uma coisa fora da caixinha, Sim. fora do normal. Será? Fica aí que você vai descobrir. E aí? Bem-vinda! Aí, Obrigada, Seja que bem-vinda. prazer receber vocês aqui. É no verdade, Brisbane, né? é verdade, gente. Eu É. tô obrigado. com o Álvaro aí, eu voto... Time Volta Queensland. Brisbane! Ai, meu Time Deus! Brisbane. É isso aí. Olha, Dani, tá 2 contra 2 Agora hoje, eu hein? jogo em casa. Sim, olha pra aquela câmera ali, se apresenta, quem é você, conversa um pouquinho com o pessoal e a gente vai começar essa entrevista muito interessante hoje. Então, meu nome é Simone, já faz 4 anos que eu tô aqui, eu e minha família na Austrália. Eu acho que começa diferente aí nossa história, né? Não é todo mundo que tem essa ideia, vamos fazer um intercâmbio e vamos carregar a família inteira junto. Acho que esse foi o maior desafio e o diferencial aí da nossa família. Viemos como intercambistas, meu marido veio estudar 6 meses de inglês. E aí depois a gente já engatilhou com um foco, né, na migração mesmo. Inclusive por conta das crianças, né? A gente tinha receio de fazer um intercâmbio e não saber quais seriam as oportunidades de futuro para poder ficar aqui. Então, a gente fez todas as consultas necessárias para saber quais eram as nossas oportunidades. E a gente já veio montar o nosso business aqui na Austrália. E graças a Deus agora a gente já está aqui com a nossa residência permanente. Sem spoiler, Vamos lá. Calma que Calma vai aí. vir, vai Vocês já chegar. viram que vai ficar coisa boa. Porque ela já tá Eita. querendo ir pro final da história? Como assim? Já traz a taça. Já tá, brindamos, acabou o podcast. Só umas letrinhas ainda. É isso, boa. Mas sim, muito legal. Você já deu uma introdução bem bacana. E era essa a intenção mesmo, né? Primeiro, já falando de família. Vocês são quantos na família? Porque essa família é grande, né? Não é assim, ver eu, meu marido e uma filha. Não. Vim na época, né? Meu marido, eu, a minha filha mais velha tinha 9 para 10 anos, a do meio 7 e a mais novinha 3 aninhos. 3 aninhos, são 3 crianças, então, né? Quando a gente chegou aqui como intercambistas, né?
Era esse o pacote completo. Gente, o projeto deles é de intercambista, mas eles já vieram com um plano montado. O intercâmbio, até onde eu entendo aí, até onde ela me contou um pouquinho, foi uma entrada para seguir onde eles estão aí. Então fica aí que, de repente, você também tá pensando, né, em um projeto fora da caixinha. Eu sei que assim parece que já tem inglês, eu quero entender um pouquinho essa história. Se foi o marido que estudou, então a gente quer entender. Então, às vezes, a pessoa fala, será que o intercâmbio realmente vai ser, né? E aí vocês vão descobrir aqui se de repente vai combinar com o que vocês estão planejando aí. Sim, mas para começar assim, legal, lá da raiz mesmo, da onde que você é do Brasil? Eu sou de Cascavel, Paraná. Paraná. E sabe que a gente tem um grupo muito legal aqui, todos cascavelenses. Sério? Olha! Que viemos nos encontrar na Austrália. Essa foi uma das motivações, inclusive. Meu Já marido se tinha... já se conheciam. Meu marido tinha um amigo de infância que morava aqui. E a gente veio para visitar ele e conhecemos vários outros cascavelenses da água por aqui. da Austrália, já era. Nossa família na Austrália é cascavelense. Que legal! Então é... Se encontraram. E no Brasil, qual que era a sua formação? O que você fazia? O que o Ricardo fazia? Conta um pouquinho aí pra gente. A gente sempre trabalhou no ramo de logística, né, no Brasil. O Ricardo tem uma empresa de transporte lá. E eu sou psicóloga de formação, então sempre trabalhei tanto no âmbito organizacional quanto na clínica, né? Também, os dois. E Você atuava lá. Exatamente. A primeira ideia nossa era de eu vir, enquanto psicóloga, fazer um master aqui. E aí, por questões de análise mesmo do nosso agente de imigração, ele falou assim, não, pera lá, que eu acho que eu tenho um caminho que encaixa melhor, que vai ser um caminho mais direto para vocês. Então, a gente acabou abortando, né, a missão de vir como estudante de psicologia. Tá. E aí ele veio como estudante de inglês, né? Tá, então peraí, vamos lá. Então veio pra Austrália. Então a ideia de ir pra Austrália não foi, como na maioria de todos, pra aprender o inglês. Certo? A ideia foi realmente já com um plano de imigração, uma oportunidade. Mas a Austrália em si, ela despertou a sua atenção por quê? Você falou que veio visitar aqui antes, foi isso? Sim, a gente tinha conhecidos aqui. Quando viemos conhecer, a gente falou, gente, imagina a nossa família morando aqui. Sério? Porque, não, conta certeza, aí, conta essa história. Mas vocês vieram para o quê? Passar umas férias de quanto tempo? 15 dias, visitar esses amigos. E aí a gente conheceu basicamente Brisbane, Gold, Noosa. E a gente se apaixonou mas aí, pelo ó, clima. Sydney não foi, por isso que não foi. Viu não, aí, ó. Não, erraram o Mas alvo. sabe o quê? Eu quis fugir, na verdade, do frio de Curitiba. Mas não é tão frio assim, para. E aí eu falei, não, gente, se for pra eu ir pra Austrália, eu vou pro Nordeste da Austrália, entendeu? Eu quero aquele clima, eu quero que ainda o Sunshine aqui State. não é tão quente, né? Igual o Nordeste brasileiro, né? Mas se a gente subir... se for lá pros... Ó, pra quem é de Curitiba é quente, no verão é quente, Curitiba, entendeu? Sim. Eu acho aqui bem quente, mas, meu Deus, essa cidade ensolarada no verão é muito forte. Aqui? Muito, muito forte. E é protetor na Austrália inteira, né? Mas, gente, a gente tá em setembro gravando isso aqui. Eu não sei quando que vai no ar, se vai ser o primeiro agora ou em outubro. Mas... em Sydney provavelmente deve ter. Eu saí de lá, tava gostoso, mas aqui tá uma delícia. Eu trouxe um casaquinho só com medo de passar frio. E aí não tô usando nenhum casaquinho, não tá precisando, porque tá uma delícia. O clima realmente é uma delícia aqui. Esse ponto, ó. Check. Mas sim, então a ideia então já era, né? Aí vocês vieram, gostaram. O que vocês acharam? Acharam o que da cidade, assim, da Austrália? Nessa visita como turista? Por que chamou a atenção? Chama atenção, tudo organizado, tudo no lugar, né? Não tem lixo no chão. Mas Curitiba é bonito também, não é? É uma das mais modernas do Brasil. Eu não tenho o que falar. Eu sempre gostei de Curitiba e acho que é uma cidade também para as pessoas. Sempre digo pro pessoal que eu conheço aqui, se vai para o Brasil, tem que conhecer lá o sul do Brasil também, né? Que não é muito turístico, a Pelo do Sul não é tão turístico, mas eu acho que vale muito a pena. Normalmente as pessoas só passam ali, né, para ir para Florianópolis, né? Exatamente. Uma parada estratégica, né? Mas eu também, eu sou super fã de Curitiba. É bem legal. Então, mas por que eu acho interessante? Porque, em geral, né, a gente que é de outros estados no Brasil, quando chega aqui, se apaixona, porque realmente é tudo organizado, é tudo limpo. Você olha assim na cidade e fala, nossa, uau. Mas o que mais impressiona é que você já vem de um local que é estruturado, né? E aí também chega. E mesmo assim, ainda a Austrália te impressionou, te cativou, certo? E acho que, em especial, com relação
a segurança, a liberdade das crianças, né? No Brasil, a gente vive um contexto de deixa o filho de carro na escola, busca o filho de carro na escola. Sequestro, essas coisas. De ter, assim, Nossa, essa você foi coisa profundo. Não, mas A gente não tava verdade. pensando nisso. É um Escola, receio, né? Aqui você deixa uma criança de 10 anos, ela vai pra escola tranquila. Sozinha, gente. Né? Você vê como mochilinha, vai com 7, 8 você vê. Nossa, Mas no até Brasil, a gente estranha mesmo. É perigoso, né? A gente sabe que isso a aí motivação conta maior muito foi pra as vocês nossas que são filhas. mães. Você já tinha viajado pra fora do país? Já tinha ido para os Estados Unidos, Já. mas é aquele E aí, quando corre. você chegou aqui, você comparou um pouquinho Com os Estados certeza. Unidos com a Austrália. Aí você achou mais tranquila. Que a gente já tinha a pensado, cidade. vamos fazer um intercâmbio, aprender inglês e ter uma experiência assim como Boa. família. O primeiro lugar que brasileiro pensa é Estados Estados Unidos. Unidos, né? É uma realidade mais próxima. Ninguém pensa em atravessar o mundo Mas já e tem a vir barreira pra do cá. trabalho, né? Aí já tem essa questão. Né? Enfim, e aí quando a gente andou aqui por Brisbane, via aquelas famílias com tapete de piquenique no parque, Quem não tem um- as crianças, e a gente falou assim, imagina a gente com as nossas filhas aqui, porque a gente veio primeira vez só eu e meu marido, né, visitar esses amigos. As crianças não vieram. Não vieram. Ah, tá. E aí, todo lugar que a gente vê, os parquinhos, aquela estrutura. Não, Já parquinho imagina, aqui. você ficar só É fora de imaginando série. com a Não, família. É A fora gente de tava série. sem criança e a gente parava nos brinquedos pra tirar foto e mandar pra elas. Ô, entendeu? dó! Canguru, viu tudo. Então a gente já chegou, voltou pro Brasil assim, acho que a gente sentiu, né, já uma base. Se for para ter uma experiência no exterior, a gente vai para a Austrália. E assim a gente começou nosso plano de Mas quando de você veio intercâmbio. visitar, a ideia era realmente passear. Era só passear. E aí o bichinho da Austrália realmente Picou. picou, porque você entrou aqui dentro e você falou, É. opa, peraí, esse lugar tem um pouquinho... E aí, qual foi sua ação? Chegou no Brasil, e o que você fez? Então, legal, quero migrar. Agora eu vou buscar informação, né? Uhum. E aí comecei YouTube, porque é onde Muito a gente... importante. Então, lembro assim das Agora as figurinhas. pessoas Olha não olha assistir. como o YouTube é importante. Você que tá aí agora, você vai ter que mandar pra aquela galera que tá querendo vir pra Austrália, E se estudar, inscreve, trabalhar e né? migrar. Se inscreve aqui, porque olha só, assim como a Simone, outras pessoas também podem ser alcançadas. Vai, faz isso agora, hein? Hoje você tá assistindo a gente daqui, né? E daqui uns dias vocês vão estar aqui nessa mesa. Top! conversando Aí com a eu gente gostei, é mesmo, vê mesmo. Né? Daqui, ó, te espero aqui, te espero aqui. E contando a história, né? É, mas é muito legal. E eu falo, cara, eu faço as consultorias com o pessoal, né, fazendo pra vir pra Austrália. Eu falo, nossa, esse vai dar um bom podcast. Olha essa vontade, olha essa garra, olha esse perfil, né? Então eu realmente espero entrevistar todo mundo e contar muita história bacana. Sim. Show de bola. Então foi pro Brasil, começou a pesquisar, YouTube, fez alguma consulta com a gente de imigração, como que foi? A gente educacional, como que foi essa questão de entender esse processo? As primeiras pessoas que a gente buscou era dentro da minha cidade quem oferecia, né? Então era intercâmbio. A agência de intercâmbio. Uma agência de intercâmbio Aham. que tinha lá perto da minha casa. Uhum. Só que, assim, a sensação que eu tive é que precisava ser alguém que já estava aqui. Inclusive quando o projeto é família, né? Exatamente, porque eles não tinham muita informação, Uhum. muito menos com relação a, tipo, eu tinha dúvidas assim, mas como é matricular a minha filha numa escola australiana? Eles sabiam Como pro que eu vou estudante, buscar? né? Não pros filhos. Então eu sempre sentia um gap aí e não estava me sentindo segura. Aí eu procurei um agente de imigração aqui na Austrália, porque essa também foi uma das coisas que eu identifiquei, que Muito bom. como a gente tinha a ideia de depois do intercâmbio já migrar, Sim. então eu tinha que ter um amparo plano. de um agente de Exato. imigração para entender. E depois dos estudos, o que eu faço? Ótimo. Entendeu? Uhum. E aí eu encontrei o pessoal, a Érica nos ajudou. Uhum. E ela que delineou Teve um plano. assim, o passo a passo de como seria, analisou nossos currículos e ofereceu alternativas também para que a gente pudesse escolher o caminho e o desafio que a gente queria abraçar, né? Ótimo. Legal ter essa clareza já no início, né? E eu já vou aproveitar também, eu sei que é bem desafiador para algumas agências de intercâmbio fazer um planejamento familiar.
Mas desde o início, a Intercâmbio Austrália já está aí com quase 10 anos, uma década, né, no ar. E eu amo fazer projeto de família, né? E, assim, todo esse processo de como matricular na escola, a Intercâmbio Austrália também oferece esse suporte de já, olha, porque dependendo do estado, tem as suas diferenças também. Exatamente. Então, você precisa entender qual estado que você vai. Hoje em dia, tem algumas regras na imigração em relação a pagamento, que você tem que pagar um termo inteiro. E tem estados que, às vezes, você não precisa pagar o termo inteiro. Você faz só uma matrícula, né, no governo, ali na parte do governo. Eles liberam para você esse papel, esse documento que você está matriculado no estado local. E aí, quando você chega na Austrália com esse documento, que você escolhe a escola para os seus filhos. Então, muita gente fica muito preocupada, assim, no sentido de aonde meu filho vai estudar? Qual escola? E, às vezes, não é tão desafiador e tem muita agência que está despreparada para isso. Então, esse também é mais um serviço que a gente oferece para a família. Eu amo, dá um trabalho, gente, mas é tão legal ver as famílias migrarem. É muito, muito bom. Migrarem e virem estudar também, né? Aproveitando para vocês duas, né, essa pergunta. Quando a criança, por exemplo, sua filha estuda aqui perto, né? Você precisa estar morando aqui para ela estudar nessa escola. Você não pode morar em outro bairro e trazer a criança para cá. Quando é uma escola estadual, sim. Estadual. Né? E no nosso caso também. Porque, em geral, quando você é estudante, então você não consegue fazer uma matrícula direto na escola pública, na escola pública não, numa escola privada. Você precisa pagar uma taxa para o governo de Queensland. Tá. Então, quando você escolhe uma escola particular, você tem que pagar a taxa do governo mais a matrícula, mais a mensalidade da escola. Legal. Então, isso, enquanto intercambista, também inviabilizava a gente matricular as crianças numa escola privada. E porque era muito caro. Então, muito assim, importante. por isso que era importante a gente saber, inclusive, uma coisa conecta a outra, né? Porque você precisa saber onde você vai morar para saber aonde você vai matricular, enfim. Então, eu fiz toda essa pesquisa também de quais eram os bairros, como era a avaliação da escola, enfim. Eu tive uma amiga que eu conheci aqui no início, que ela também me orientou muito e falou, não, eu te ajudo com a escola desse bairro aqui, vamos procurar um lugar para você morar, porque para você ter uma educação de qualidade, você também tem que saber. E antigamente, só recapitulando, é legal você ter falado isso, porque provavelmente é uma regra que é de Queensland agora, que é essa questão de você morar no bairro e ter que matricular, né, aliás, na escola que você mora. Mas, antigamente, em New South Wales não era assim. Você fazia uma matrícula geral e você podia escolher escolas que não eram próximas do seu endereço. Recentemente, no ano passado, mudou a lei e você tem que matricular onde você vai morar. Mas para você que está aí e fala, cara, mas eu não sei onde eu vou morar, não tem problema, porque é o que a gente falou. Primeiro você faz a matrícula no estado, chega na Austrália e aí sim você busca as escolas locais. Então, assim, não adianta, eu quero morar no bairro tal. E se você não conseguir uma casa lá? Então, normalmente a gente indica, chega, escolhe o local onde vai morar, acha a casa e aí sim já pega a escola local. Mas você já vai estar matriculado no estado, entendeu? Então já vai estar com essa vaga garantida e eles vão te alocar próximo da sua casa, certo? Top essa aqui já deu um tique também, que isso aqui tá legal. Esse recado vai pras mães, né? Não, tem muita gente que fica com essa dúvida, é muito legal. Sim. Aí, bacana, fez esse design aí com a Érica, né, que ajudou vocês a fazer esses caminhos de essas opções. E qual foi o caminho que vocês escolheram? Depois de vocês analisarem aí essa possibilidade de migração para a Austrália. Então, a gente veio, né, num visto de 6 meses para o Ricardo estudar inglês. E aí, o próximo caminho seria o visto 188. Tá. Que a gente vem com o desafio de abrir o nosso business aqui. Então, a gente teve que aplicar para o governo, né, um business plan. E ele é um skill visa, então ele estava atrelado às skills do Ricardo. Ele precisou mostrar lá no Brasil quais eram as atribuições que ele tinha para ser aprovado com skill para esse visto, né? Nossa, eu nunca tinha trazido alguém com essa opção. Estou super curiosa em saber. Mas vamos lá. Vocês vieram fazer um intercâmbio, que aí foi uma forma de já estar aqui dentro, certo? De também ele já ir pegando um pouco do inglês e se preparando aí para o mercado de trabalho. Mas essa aplicação, ela ocorreu quando você estava no Brasil? Não. A gente foi colhendo, né? A gente já sabia que essa ia ser a aplicação. Então, a gente precisou fazer auditoria, empresa no Brasil, uma série de coisas que também são bem detalhadas e a gente
usou os 6 meses de inglês para ir preparando essa documentação. Assim que terminou os 6 meses de inglês do Ricardo, a gente já tinha toda a documentação pronta para aplicar para esse próximo visto. Caraca, que legal! Não é o self-sponsor, né? É esse? Não. Eu acho que o Não. self-sponsor é 186. Eu não sou muito boa Não, nisso, 86, assim, mas não é o self-sponsor. Esse parece que é o Business Innovation só que é uma Visa. pessoa que já tem um negócio, Sim, e, sim. né, já tá mais o business. O self-sponsor não necessariamente você tem que ter o skills, né? Você pode ter uma empresa e se auto-sponsorar. Naquela época, né? Que eu nem sei se está valendo isso mais, que na minha época já, o self-sponsor já não estava valendo mais. O deles é ao contrário, é ligado no business, né? Embora ele tenha que provar todos os skills, mas é mais no business mesmo, na parte de negócios mesmo. Uhum. Embora seja um visto, né, que você... Então, ele é Business and Investment Visa. Sim. Então, você tem que provar que você tem condições de, tipo, abrir a sua empresa. Então, Que é o mesmo para os Estados Unidos, né? Eu acho que é você parecido. você monta uma empresa, aí você tem que empregar 2 americanos, uma coisa assim. Isso. Eu tenho alguns amigos que foram para lá e fizeram isso. Isso. Mas aqui eu não sei se você abre sua empresa, se é obrigado a contratar 2 australianos para gerar emprego, né? Tem algumas alguns regras. critérios, né? Então, tipo, a gente tinha que comprovar essa skill do Ricardo na empresa lá. Sim. Tinha que comprovar condições de investir aqui na Austrália. E isso é um fator também muito legal, porque a primeira vez que a gente ouviu falar sobre isso, a gente falou, não, mas a gente não tem dinheiro para investir. Mas quando a gente fez a comparação entre o que a gente ia precisar investir para pagar um mestrado aqui na Austrália e o quanto a gente ia precisar de investir para investir, a gente continuou, né, no ramo de transporte, mas a gente veio para montar uma empresa de delivery, né? Então, também no transporte, a gente olhou, eu investir num mestrado, eu investir em van ou em caminhão, vai ser mais ou menos equivalente. E o asset em si, ele tá ali na sua mão, né? Então, o mestrado depois não tem como você recuperar o dinheiro, mas depois se eu vender a van ou alguma coisa assim, tudo. volta para mim. Então, foi uma alternativa, porque na nossa cabeça, a gente pensava assim, às vezes as pessoas ouvem o nome, né, do visto, é um visto de investidor. Nossa, a pessoa veio, então, com uma grana rica, do não Brasil. tá? Sim, rica. Exatamente, a gente conversa com muitas pessoas, porque tem um investimento não só de energia em se estar aqui na Austrália, mas tem um investimento financeiro que você tem que estar ciente, né, de quanto custa aluguel, quanto custa uma escola, quanto custa... Seguro-saúde. Seguro-saúde e todo esse plano abarcou esse valor que a gente precisava investir aqui. E a gente entendeu que era equivalente ao quanto a gente ia ter que investir estando num visto de estudante, sabe? Então, foi uma alternativa muito bem pertinente interessante pra gente e muito bem indicada, né, pela nossa agente de imigração. Muito bom. Ótimo. Aplicou esse visto, quanto tempo para ele sair? Era até 36 meses, mas a gente aplicou em dezembro de 2019 e foi aprovado em maio de 2021. Foi um tempo rápido, quase recorde. E quando você já aplica ele e fica nesse Bridging Visa, você já tem alguns direitos aqui na Austrália? Não, porque ele é um visto temporário, né, ainda. Mas você não tem um direito a um Medicare? Não. Daí só agora, quando a gente aplicou pro permanente. Pro permanente. Daí no Bridging a gente já teve esse Ele podia direito. trabalhar full time, porque é empresa. Exatamente. Então o 88 você fica, é um temporário? O 188 é um temporário. É um temporário. E aí depois que ele aprova, ele tem duração de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Só que a gente não ficou os 4 anos para aplicar. A partir de 2 anos, se você já conseguiu todos os critérios, atingir os critérios, você já pode aplicar. A gente aplicou no 3º ano de abertura de empresa. Então, do visto estudante até a aprovação demoraram 2 anos, que vocês ficaram no Bridging. E aí depois de mais 2 anos, vocês... 3 anos. Mais de 3 anos, vocês já tinham atingido o critério que é para realmente dar o pathway, o caminho para residência permanente, e vocês aplicaram a residência permanente. Que foi 189? Não, daí é 888. Tá. Eu pathway 8... Oh, que legal. E aí, depois de quanto tempo saiu a residência? A gente aplicou em setembro de 2024 e recebemos o Granted em fevereiro desse ano. A gente se tornou residente permanente. Nossa, foi rápido. Então, nesse prazo de 4 anos, vocês fizeram o que tinha que fazer e ainda conseguiu a residência.
Não precisou gastar o tempo total ali. Exatamente. Muito bom. Palmas pra ela. Só que o pra desafio eles. foi quando a gente ficou no Bridging Visa, quando a gente recém aplicou o 188, a gente foi pro Brasil. A gente pediu aquela permissão, o Bridging Visa, para poder ir pro Brasil, mas foi no meio da pandemia. E a gente ficou esperando a aprovação do 188 no Brasil. Então, esse período que a gente tinha de... Vocês foram então vocês antes não de ficaram fechar? aqui. É verdade. Não, a gente estudou o Ricardo estudou os 6 meses de inglês. Aí, quando a gente estava no Bridging Visa, fazia 3 meses, a gente foi pro Brasil para ver a empresa lá. Mas eu ia te perguntar isso, porque também se você tivesse ficado aqui, você não ia poder trabalhar? Vocês não iam poder trabalhar nesse tempo? Podia. Transporte, Esses benefícios... Podia. Eu No já Bridge trabalhei. incluía? Sim. Ah, caramba. Aham. E provavelmente já contava também pro tempo, né, dali que vocês precisavam pro... Exatamente. Interessante. Mas durante o Bridging, a gente ainda tinha que pagar a escola. Sim. Tudo. Então, assim, Deus sabe como faz, né? Aham. A gente acha que se a gente tivesse ficado aqui, talvez em termos da empresa teria sido muito interessante, porque foi um ramo em altíssima demanda, né? Durante a pandemia, o delivery porta a porta. Ah, mas eles podiam ter aprovado rápido então, né? Exatamente. Já que tava precisando. Mas a gente ficou 1 ano e 2 meses lá esperando a aprovação para conseguir voltar. E quando foi aprovado, o nosso visto era o único visto que a Austrália estava permitindo entrar. Nossa, foi Deus mesmo, né? Foi assim, eu não tenho sombra de dúvidas. Muito mais do que uma história de intercâmbio, é um testemunho a nossa história de que Deus queria que a gente estivesse aqui. Sim. E porque vocês entraram, tiveram que fazer quarentena? 15 dias. 15 dias no hotel. Aham. Depois a gente recebeu uma continha do governo de 5 ou 10 mil dólares. eu Por não esses lembro. 15 dias? Do hotel. Uau! Aham. E aí, como a gente tinha como comprovar Nossa. que a nossa ideia era passar só 40 dias no Brasil e ter voltado. Tinha uma data, agora eu não lembro lá, acho que a nossa passagem estava comprada para voltar dia 20 de abril de 2020. E a gente não conseguiu fechou voltar. em Daí, com março. esses comprovantes, a gente conseguiu uma exemption do governo para não precisar pagar a Glória a quarentena, Deus. porque foi fora do nosso Aqui respirou, ali. pagou, meu filho. Nossa, aham. E assim, é uma história muito incrível de como a gente conseguiu voltar. Nosso visto foi aprovado dia 4 de maio de 2021. Dia 8 de maio a gente estava aqui. Nossa. Então, assim, e as passagens aéreas eram caríssima. assim, estavam estratosféricos É. os valores. A gente olhava e a gente falava, eu não sei se um dia a gente vai conseguir voltar. A gente tem aprovação, mas não sei como vai ser. Aí, Que é imagina, a gente família, tava né? com... Não é só 2, né? Mas a gente tava com todos aqueles alertas do Google Flights para passagem, Sim. né? E aí, todo dia a gente entrava e dava aquela conferida. Aí, dia 4 à noite, aprovou nosso visto. Dia 5 de manhã, a gente já estava lá, né? Dando uma olhada nas passagens. Do nada, apareceu uma passagem da Emirates por, tipo, 60 mil reais para voarmos nós 5. A gente falou, cara... E naquela época, em termos de... Porque hoje já tá mais ou menos isso, né? Para as passagens. Sim. Mas naquela época, quando você pesquisava no alto da pandemia, era, tipo assim, 200 mil reais para você Mentira. conseguir um voo do Brasil até a Austrália. Então, a gente achou que a gente ia ter que ficar muito mais tempo. E aí, foi aquela segunda emoção, né? Senhor, e agora? Será que a gente tenta passar um cartão de crédito? Não vai passar, nem Mas tem estava nessa limite. faixa? Tava. Se passar é de Deus. E aí, tava 60 mil reais. E a gente falou assim, e agora? Vamos ver se passa em 10, 12 vezes, né? O Brasil tem essas vantagens. Tem. Passa o E aí, cartão. sabe que aqui também, né? Pra pagar, começar a ganhar em dólar, pô. Aham, Cobra. e aí a gente falou, vamos tentar, porque é ou agora ou vamos ter que esperar bastante para conseguir voltar. E aí? E aí, Apertou o botão. passou. E vá. Aí era assim, tipo, esse era dia 5, o voo embarcava dia 6 lá no Brasil. Mas assim também deu Porque tempo. eu acho que tava naquele valor, porque não era uma viagem planejada, é aquela de última hora. É, que Ok. Tem tinha lugar no voo, o aceito voo vai sobrando. voar. E aí eles lançaram. É. Tinha Se 5 tiver alguém, sobrando. se tiver um louco que vai. Tanto que a gente viajou, assim, praticamente com o avião para nós, né? Porque devia ter
naqueles voos gigantescos que meu marido que sabe contar, assim, com detalhes de, tipo, era o 487. Né? Não sei contar, assim. Vamos colocar o videozinho dele aqui contando. Qual era o voo, Ricardo? Ele tem vídeos e tal, depois eu disponibilizo para vocês. Mas, assim, a gente viajou cada um em uma fileira de poltronas. Devia ter, tipo, uns 60 passageiros no avião. Então, a gente saiu São Paulo, Dubai, Brisbane. E ele dizia, eu só acredito que a gente vai chegar na Austrália depois que tiver fechado a porta em Dubai. Porque estava acontecendo muito dos cancelamentos, Parar lá, né? Já pensou vocês pararem em Dubai e parar no meio do caminho? E tinha muito. A gente estava participando de todos os fóruns de estudante da Austrália para saber, né? E até para ter uma devolutiva do tipo assim, a gente tava com a casa montada aqui, ficou tudo pra gente voltar em 40 dias, né? E ficaram pagando. Daí a gente ficou pagando por alguns meses. Um amigo nosso conseguiu, tinha acabado o contrato de aluguel dele, ele topou ir pra nossa casa, porque ele não tinha móveis e tal, e a nossa casa estava toda montadinha. Sim. Aí ele ficou lá, assumiu o aluguel até janeiro, e aí era quando vencia o contrato de aluguel. Que aí desafio. a gente tinha um outro amigo em Gold, tem esse amigo até hoje que tem empresa de mudança, ele veio para Brisbane, entrou com a equipe dele na nossa casa, guardou tudo, guardou num storage, e aí a gente veio encontrar nossas coisas em maio aqui no storage, né, para montar tudo de novo. Então, assim, a história de intercambista é isso. Tem muitos desafios, são muitas emoções, é tudo bem. Não, ainda mais pra quem passou a pandemia. Nossa, é uma... E aí, Eu enfim. fico imaginando com a família inteira, né? Com 3 crianças. Não, e desafio. Já pensou se me para em Emirates, você vai ter que parar uma quarentena lá. O que você vai fazer lá com, né? É mais dinheiro, porque o cartão já tinha passado. Ninguém garantia a próxima passada. Você também era uma perna só. Não era... É verdade, né? Tem essa. Às não era vezes... ida e volta, era só a vinda. Caramba. E aí a gente deu o peitaço de novo e vamos começar essa história, né? De montar a empresa, porque daí a gente já chegou aqui arregaçando a manga no sentido, agora a empresa tem que andar, né? E pra alugar casa depois? Porque aí você já tava sem casa, tava tudo no storage. Como que vocês fizeram lá do hotel pra conseguir uma casa? Como que vocês... Aí era outro perrengue. No site do Real Estate. Aí, nossa, também, Deus, né? Encaminhando. Eu mandei mensagem pro agente, falei, só que a gente tá na quarentena, você vai lá e faz uma inspection online pra mim? Ele falou, beleza. Mas eu não tinha ligado o nome à pessoa. E quando o cara ligou lá a câmera no apartamento, era um rapaz que já tinha feito uma inspection pra gente, quando a gente tava morando aqui. Olha, mais um sinal, hein, sim. Você lembra? Eu lembro que você era um agente, tava com uma Happy Socks e tal, né? Dele, sim, eu lembro de você, sua família é linda, não sei o que lá. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda que daqui 15 dias eu tô saindo da quarentena. Eu fiz uma casa. E eu preciso de uma casa. Aí um amigo nosso foi buscar a chave e... Nossa, seu amigo também ajudou, hein, Simone? Não adianta, você tá aqui do outro lado do mundo, você precisa de uma rede de apoio aí, mesmo. Porque isso faz a diferença na hora do perrengue. Show de bola. Aí foi pra casa de vocês, aí conseguiu organizar tudo. A pandemia já tava no final? Como que tava? Já tava Eu acho durou que mais quanto tempo ainda? veio, tipo, em junho. E acredito que lá por novembro daquele ano, de 2021, começou a melhorar e começaram a chegar estudantes de novo e tal. Que aqui foi muito mais tranquilo que Sydney e que Melbourne. Melbourne foi um dos piores, mas aqui tava um pouquinho mais flexível, né? Mas aí você conseguiu colocar as crianças na escola já direto, não? Sim. Aqui quase não ficou sem aula, na verdade. Ok. Os primeiros meses que a gente estava no Brasil, lá durante a pandemia, as meninas participaram de... pelo menos do início da aula, né? Aqui, quando foi online. Depois já voltou presencial. E aí, quando elas chegaram, já estava... normal. Ah, que legal. Show de bola. E aí, chegou na Austrália, nesse período aí colocou... conta aí como que foi o processo do business, o negócio, deu certo, não deu, quais foram os desafios? E explica pra galera exatamente qual que é o business para as pessoas, né? Porque agora a gente já contou toda a história, mas e os detalhes, né? Que business é esse? O que vocês fazem exatamente? Então, meu marido trabalha no setor de transporte. Na época, eu estava trabalhando com ele ainda, porque foi bem essencial. Como ele tinha menos inglês do que eu fazia uma parte mais comercial, né? De abordagem, reunião com cliente. E de onde você conseguiu esse inglês? Porque você já veio com inglês.
quando a gente estuda psicologia no Brasil, a gente já lê muita coisa em inglês, É. né? Então, meu pai e minha mãe, graças a Deus, desde sempre Motivaram. investiram, assim. Que bom. Fiz escolinha de inglês normal, né? CNA, na Sim. época. Eu fiz... cheguei a me formar, mas eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos quando me formei no inglês. E aí, depois fiz faculdade, sempre na leitura ali, enfim. E era esse Depois o inglês que eu viajando. tinha. Claro que não era um inglês assim... A gente chega aqui, a gente percebe que não fala Sim. o inglês que você imagina. Por mais formada que a gente tá no Brasil, né? E aí, enfim, acho que agora que eu me sinto mais segura, porque você tem que realmente sair, né, E com família ajuda muito, né? Porque você tem que resolver as coisas com as crianças, né? Você tem que ir no hospital, você tem que fazer uma matrícula de escola. Então, o projeto família, é o que eu falo pra galera. O projeto família, do casal tem que falar inglês, porque tem muita coisa. Não vai dar pra você ficar, né? Por mais que a gente falou da rede de apoio dos amigos, os amigos também têm a vida deles. Então, uma coisinha, outra no começo, ajuda, mas no long term, né? Não tem como sustentar isso. Mas legal, aí conta pra galera então o que vocês fazem, e a empresa voou, não voou, tava no momento certo, como que foi? Tiveram altos e baixos, Sim. né? Assim, lógico que no início é sempre difícil, que é você conseguir a abertura. E aí o Ricardo já tinha... A gente fez o plano de negócios voltado para o transporte, porque a gente já sabia... A gente tinha esses amigos que trabalhavam no ramo de mudança, então poderia ser, né, uma empresa de removal. Então não tinha um pré-requisito, você tinha que ser nessa área. Não podia ser algumas coisas, mas podia ser em qualquer outra área. Em Queensland, se não me engano, não podia ser o ramo imobiliário e não podia ser ramo alimentício. E aí, como a nossa bagagem era na área do transporte, meu marido pensou que essa era a alternativa, que ele já dizia, né? Sim. Antes da gente definir qual era o plano, ele falava, enquanto você estuda, eu vou comprar um caminhão e vou me virar, entendeu? Era esse o plano. E aí, a gente decidiu fazer o plano de negócios voltado para transporte. Então, a gente já sabia que tinham alguns amigos que trabalhavam na área de delivery, na área de removal, e ele pensava, é um caminho que é bom para os intercambistas entrarem de início quando você não tem muito inglês, né? Então, a estratégia era nesse sentido. E aí ele chegou aqui, ele conseguiu indicação mesmo de amigos para começar a trabalhar no Australian Post, Star Trek. E aí foi assim que ele começou. E aí, trabalhando lá, ele tem oportunidade para colocar mais um veículo. E nesse meio tempo eu também ficava na internet achando possibilidades, né, de trabalho com um van, e aí surgiu uma oportunidade num cliente em Sydney, que ele trabalhava com escalabilidade de negócios de e-commerce, e eles estavam anunciando no Instagram que eles estavam precisando de driver, e o Ricardo aplicou. Quando esse pessoal de Sydney ligou, eu meio que contei. Eu falei, não, na verdade, não é que ele está procurando uma vaga de driver. A gente tem uma empresa e a gente contrata motoristas. Se vocês precisarem mais, a gente está disponível para ajudar vocês. E como eles eram uma base em Sydney, então foi bem importante o nosso suporte aqui. Eles não tinham ninguém em Queensland. Eles não tinham ninguém aqui. Perfeito. E aí a gente perguntou, quantos veículos você precisa? Ela falou, não, de início eu preciso uma van, 3 vezes na semana. Então, como não era uma coisa assim, full time, o Ricardo que fazia esse picadinho. Sim. Então, ele colocou uma pessoa para fazer a rota dele, que ele fazia, que era fixa, de segunda a sexta. Australian Post. E aí o Ricardo começou a fazer esse picadinho aí. E desse picadinho, a gente foi crescendo de 1 até 5 vans. Para esse pessoal. Para esse pessoal. Olha que legal. Eles tinham o depósito deles aqui? Eles tinham? Não, na época também não. E aí, vou contar mais pra frente. Eles têm o armazém deles lá em Sydney. E aí, esse cliente... Então, assim, é bem doido, inclusive, a gente pensar, porque vinham legumes e frutas de Sydney para Brisbane, parava num lugar, distribuía todas as caixinhas, o Ricardo e os motoristas pegavam, colocavam em tudo, e daqui a gente levava para Gold, Brisbane e Sunshine.
E, assim, muitas vezes, as entregas eram, tipo assim, numa área meio rural, entendeu? Sim. E você tava lá, vinha de Sydney o vegetal para você entregar num sítiozinho aqui no meio de Queensland, sabe? Que louco, então, né? Mas deu certo o projeto, escalou. A gente chegou, né, em um ano de 3 vezes na semana para 4 vezes na semana, mas com 5 vans, né, em um ano. Top. E aí, quando chegou nesse ponto, eles precisaram mudar para um outro tipo de provedor, né, que tivesse armazém refrigerado. Enfim, era uma coisa que a gente também nem tinha condições de fazer investimento na época. Mas foi esse trabalho. Claro, a gente continuou em outros operadores de logística aqui, mas foi esse trabalho que garantiu o faturamento que o governo pedia para a gente conseguir o nosso visto. Então, eu digo, foi Deus e uma parceria que a gente conseguiu com esse business, porque eles sabiam da história do nosso visto. Que A legal. gente falava assim, olha, eu preciso faturar 350 mil Que legal no que ano. foi fora então, de Queensland. eles foram meio que, tipo, ajudando a gente também, sabe? Assim, de tipo... Tem mais shift, manda mais shift. Que, até quando que tem que ser mesmo? Porque eu acho que eles estavam meio que segurando a gente ficar lá, porque o negócio foi escalando bem. Eu acho que eles teriam trocado a gente, inclusive, antes, se eles não soubessem do nosso plano atrelado ao visto. Então, foi que legal, muito... foram parceiro, hein? Caramba! E eu fazia bastante suporte, né, dessa equipe em Sydney. E aqui eu fazia o link com o Ricardo e os motoristas. Então, eu era a responsável por... checar a localização. Eu ficava acompanhando onde eles estavam fazendo as entregas. Às vezes dá algum se eles problema, entrega errado também. Ou às vezes tem uma requisição muito especial, específica Prioridade. assim, do cliente. Olha, eu quero que você deixe em tal lugar, assim, assim, assado. E os meninos tinham que tirar a foto. Meninos não, porque a gente teve várias drivers mulheres também. Tem bastante aqui. em Queensland. E aí eles tinham que tirar a foto e registrar, né, onde tinham entregado, enfim. E essa parte de tracking era muito importante também para a empresa, para ela conseguir a escalabilidade. Então, eu ficava ali no pé para a gente conseguir manter um padrão de qualidade legal das entregas, né? Sim. E final de semana também tinha? Não, só segunda a sexta, normalmente. Normalmente Aqui. era de segunda a sexta, eram dias certos, assim, que dia tinha entrega em Gold, que dia tinha entrega em Sydney. Tinha alguns dias que era em Sydney, não, em Sunshine e Gold. E tinha alguns dias que concomitantemente a gente entregava nesses 3 pontos. Então, por isso que eu precisava de uma equipe legal para dar conta de fazer. E algumas vezes, o grande problema desse tipo de empresa foi que, às vezes, atrasava o caminhão. Então, era para chegar aqui 9 horas da manhã e ia chegar às 2 da tarde. Sim. Então, teve uma vez que a gente fez entrega até 9, 10 horas da noite. Teve um dia que, ao invés de fazer na sexta, a gente teve que fazer no sábado. Então, foi um... E a parte financeira, você fazia tudo também? Não, o dinheiro com o Ricardo. Eu sou psicóloga, lido com gente. Sim, conta pra gente então. Aí passou toda essa transição aí com as empresas, né? E quando que você saiu aí do operacional e começou a focar aí na sua área mesmo? Como que foi isso? Então, aí fechou o ano fiscal do ano passado, aí eu comecei a pensar, né? Falei, acho que está na hora de eu voltar para minha área, porque realmente de início foi uma forte adaptação, assim, tanto de fazer o business girar, então precisava desse meu suporte, mas eu acho que o maior suporte ainda era dentro da minha casa, né? A rotina com as meninas, a adaptação delas na escola. E no início eu até atendi alguns clientes do Brasil, porque eu vim da pandemia com a agenda muito cheia. Imagino. Porque todo mundo precisou de terapia, né, nesse período. E infelizmente eu não conseguia manter os meus clientes do Brasil por uma questão de fuso horário. E durante esse período que eu passei aqui focada na empresa, então eu pouco pesquisei assim sobre como ia ser fazer a minha validação. Eu tinha alguma ideia, mas foi no ano passado que eu foquei nisso, né? E aí, a gente sabe que a validação das profissões de saúde, elas são mais burocráticas, né? Elas precisam de um cuidado forte, inclusive com relação à prova de inglês, de proficiência, né? A gente trabalha com a língua, então é mais criteriosa. E eu sabia daí dessa possibilidade de validar
a minha experiência no Brasil como counselor aqui, que é um terapeuta, né? Então, acho que foi em outubro. Como que é o processo de validação? Eu precisei montar um meu currículo, né? Uhum. Com toda a experiência que eu tinha de consultório e de projetos voluntários que eu fiz, que também tinha um cunho mais psicossocial, né? E aí, a parte de empresa também, treinamento, desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional. Eu montei todo um dossiê, assim, né? De, tanto com o currículo como com cartas de pessoas que acompanharam meu trabalho no Brasil. E aí o detalhamento de qual era a minha função, o que eu fazia. Tipo skills assessment mesmo, né? Quando você faz a Exatamente, avaliação. Legal. E aí você é um processo mais barato também. Uhum. Então, Qual que é a média, assim? eu paguei, sem contar, assim, tradução de documentos, Sim. essas coisas. A taxa, a fee a do taxa órgão. acho que era 100 ou 150 Ok. dólares, alguma coisa assim. Uhum. E aí você está sujeita à avaliação deles. Então, como eu tinha esse background de psicologia, acontece com algumas pessoas deles dizerem assim, não, mas teu trabalho é muito tipo psicologia. Você não consegue ir para essa área de psicoterapia, né? Mas a minha experiência sempre foi muito mais de psicoterapeuta mesmo. E junto com isso eu fiz alguns trabalhos voluntários para instituições de adoção. Então eu tinha esse cunho mais psicossocial e eles avaliaram que eu entrava nesse nicho, né? Uhum. E aí eu fui aprovada, né, na Australian Counseling Association. E aí, foi março desse ano que eu recebi o approval deles como Level 4. Eles têm uma categorização e isso é bem interessante em termos de emprego, porque algumas instituições aqui só contratam se você for Level 3 ou above. Qual que é a ideia? O mais forte é 1? Não, é 1 até 4. Ah, tá. Então você pegou já Eu forte. já peguei Level 4. Parabéns. Ok. E aí, com isso, você pode tanto ter a sua prática privada, né, quanto para aplicar para organizações que contratam counselors. Peraí que eu quero aqui. saber mais coisas, tá? Então, para você fazer essa validação, o que contou realmente... a sua formação também contou, certo? Sim. A formação contou. Então, você não precisou estudar nada mais para isso. Você só Não. apresentou todos os skills que você já tinha. E esse período que você aplicou, até o período que você exatamente aplicou isso. Quanto tempo demorou esse processo? De avaliação deles? De avaliação? Não demora muito também, não. Leva... Acho que o trabalho maior é você juntar tudo isso, né? Escrever com bastante detalhe qual é a sua experiência. Eu precisei comprovar mais de 1.000 horas de atendimento com cliente, né, em clínica. E como que você comprovou isso? Você pode comprovar com Assim. com logbook, você pode comprovar com carta de supervisores, com experiência de trabalho, olerite. Várias formas. Nossa, é muito legal. Eu usei bastante também as cartas de supervisores, que eram pessoas que acompanharam o meu trabalho lá no Brasil, Sim. que podiam formalizar aquilo, né? E qual que é o papel de fato do counseling aqui na Austrália? A gente tem uma gama bem grande de várias especialidades. Por exemplo, pode ter um counseling que ele é mais educacional, pode ter um counseling cristão, pode ter um counseling voltado para arte e terapia. Então, é uma muito legal isso. Uma área profissional que ela abrange várias terapias que são diferentes da psicologia. A psicologia vai para um lado muito mais de assessment, avaliação. Então, por exemplo, quando são casos de corte, o counselor não pode assinar ou dar um laudo, né? Dar um laudo médico, um diagnóstico. Mas em termos de terapia, o counselor ele pode fazer, pode trabalhar... Pode dar um referral, uma então, carta. Assim, para eu trabalhar com terapia na área clínica, esse registro é suficiente. Aí, a não ser que eu queira, né, ir para um lado mais de avaliação diagnóstica, enfim, ou em casos de separação, ou às vezes a corte requisita que um psicólogo faça uma avaliação do contexto ali que aquela família que está passando por separação ou alguma questão relacionada à violência doméstica, tirar a guarda de criança, essas coisas aí o counselor não pode
fazer e assinar, né? Então, você pode atuar em qualquer dessas áreas, certo? Você tem algum nicho que você gosta de trabalhar mais e você é mais específica? Ou você faz todas as áreas? Como que está funcionando hoje para você? Eu sempre trabalhei com a área clínica, né, da psicologia. Então, você pode atender o cliente num contexto clínico. E isso atende a parte organizacional. Sempre foram os meus focos de atendimento no Brasil. E com esse registro eu já consigo atuar aqui na Austrália, né? Existem alguns profissionais que vêm com o registro de psicologia e atendem online aqui. Não é a forma como a gente é orientado a fazer, porque a partir do momento que eu tenho registro numa associação australiana, eu também me comprometo em fazer horas de terapia. Se eu tiver qualquer problema, eu sou coberta por um seguro que é emitido aqui na Austrália. Sim. Então, é bem importante que quando uma pessoa está buscando um profissional, ela tenha esse cuidado de saber se ela está amparada, né, pela Austrália, pela busca desse serviço. Né? Legal. Funciona... Você presta serviço para empresas, aí a empresa, o funcionário, ele que vai atrás, ele fala, eu estou precisando de uma ajuda, eu preciso de um psicólogo, ou já é meio que obrigado todos passarem, ter um atendimento que seja por mês, assim, a empresa fala, todo mês todo mundo vai ter que passar, porque tem gente que tem o bloqueio, né, de falar, não, eu não quero fazer, mas às vezes todo mundo sabe que é importante e as empresas, por isso que vão atrás de profissionais igual você. O que você acha? Eu sei que tem algumas empresas que oferecem isso como um benefício, mas não é uma prática comum. Em geral, é muito mais comum as pessoas buscarem a gente por interesse pessoal, sem envolver a empresa. Mas já também você pode pedir uma requisição para um GP para você passar por um profissional de saúde mental. Aqui, tanto os counselors como os social workers e os próprios psicólogos têm essa condição. E o Medicare, isso também é uma diferença interessante entre o counseling e a psicologia. Em geral, para você conseguir pelo Medicare um tratamento, eles vão te indicar, o counselor não é ainda habilitado para ter rebate do Medicare, entendeu? Então, work compensation, tem alguns profissionais que eles têm essas licenças, essas condições de receber pacientes que tenham esses benefícios, entendeu? Então, é uma alternativa para quem está aqui na Austrália e tem Medicare pedir esse acompanhamento por um profissional da saúde mental, né? E ter benefícios do governo. Não é ainda o meu caso, né? Que enquanto counselor eu não consigo oferecer esse rebate. Mas eu estou trabalhando com uma plataforma internacional, chama Spring Health, e eu estou recebendo encaminhamento de profissionais que trabalham na Microsoft, em bancos aqui da Austrália, porque a empresa que eles trabalham tem convênio com Spring Health e eles entram nessa plataforma e já têm acesso aos terapeutas. Perfeito. Então, é dessa forma que os clientes australianos estão chegando até mim. Eu conheço 2 plataformas que são as que eu estou conveniada, que é Spring Health e BetterHelp. Eu sei que australianas? Elas são empresas globais, elas oferecem serviço em outros países, mas eles conveniam, existe essa palavra, gente? Sim. Tem convênio. Eles fazem convênio com profissionais como eu. Então, eles pediram também todos os meus certificados e tal. Passei por Police Check, todo esse processo. Legal. E aí, para estar disponível na plataforma deles, para os clientes deles terem acesso a mim. E eu sei que o BetterHelp, por exemplo, não necessariamente você tem que estar vinculado a uma empresa que te dá esse benefício. Você pode entrar lá, fazer uma membership, pagar uma mensalidade e ter direito a X sessões. E aí você procura na rede deles qual é o profissional que dá mais match. Então, lá, dentre língua falada, especialidades, interesses de temas. Tem casos, tem clientes brasileiros, assim, de outros países, por exemplo, da plataforma? Pela plataforma, só de outros países. Pessoas de diversas nacionalidades que estão aqui na Austrália, né? Porque eu, como profissional
registrada na Austrália, tenho acesso aos clientes que estão baseados na Austrália, né? Mas dentro da minha prática, os meus clientes brasileiros são os que chegam por indicação e tal, e eu tenho feito Antes da gente ir para a prática, eu quero só fechar essa questão aqui, porque o que a gente tá, o tempo tá apertando. Ó, já acaba logo, calma, fazer minha sessão. Não, calma aqui, aí, segura aí, que é isso que nós vamos descobrir se você é a pessoa perfeita para ela ou não. Calma aí, nós vamos segurar nessa galera aí. Não faz essa pergunta, não. Mas, antes, só pra gente fechar essa questão da psicologia, e legal você ter adicionado esse valor, porque a gente não teve nada em relação a isso, eu também tinha várias curiosidades, esclareceu bastante. Sobre psicologia e o counseling, você hoje como uma profissional dos dois, das duas áreas, você acredita que a área de counseling ela te preenche hoje como profissional, mesmo sendo psicóloga? Ou você ainda acredita que, de repente, você vai buscar validar a sua profissão como psicóloga aqui? Sabe que eu ainda estou nessa dúvida. Porque dentro do que eu sempre amei fazer da psicologia, o registro como counseling, como counselor, ele me preenche, entendeu? Inclusive... isso é uma diferença muito legal com relação às comparações no Brasil. Como no Brasil a gente tem a necessidade de estar vinculado ao CRP, o CRP ele é muito mais travado com relação a possibilidades para o profissional do que o counselor é aqui na Austrália. Entendi. Então, por exemplo, eu, enquanto cristã, eu acho muito interessante que cristãos possam ter acesso a profissionais que tenham essa crença. Então, eu já ouvi muitos cristãos dizerem, eu tenho dificuldade de encontrar um terapeuta porque o terapeuta não entende a minha perspectiva enquanto cristão. Sou eu. Entendeu? Agora chega na sua parte. Sou eu. Porque é difícil. Como o counselor, ele tem possibilidade de ser um counselor cristão, inclusive existe na Austrália formações em saúde mental com base cristã. Cristianismo. No Brasil tem uma briga muito forte com relação ao que o CRP permite que os psicólogos Eles não querem envolver religião. Eles não querem envolver religião. Mas já existe, eu participo de um grupo maravilhoso no Brasil que tem cada vez mais fundamentado. As igrejas que eu frequentava no Brasil, as pastoras todas eram na área da psicologia e realmente defendendo essa questão de você estar... Para todas as religiões. Porque é os valores, né? Não tem como. Exatamente. Se você não vai discutir o seu valor cristão, você vai discutir com uma psicóloga que, para ela, algumas outras coisas ok, e pra gente não é ok. Tem muita coisa que não é ok. Então, eu acho também importante ter essa separação, né? E ter essa opção de você conectar com uma pessoa, com um counseling, uma psicóloga que tem os valores... não que tenha os valores, mas que vai saber quais os valores... os princípios. Quais os valores são importantes para você, né? Porque ali não é sobre a pessoa, é sobre quem, né? Então, o que é importante para essa pessoa? Eu tenho uma visão também muito integrativa, assim, de ser humano. Eu acho que é impossível você trabalhar saúde mental e você não trabalhar coisas relacionadas a hábitos de saúde, desde alimentação, atividade física, tudo isso impacta muito a nossa parte mental. Sim. E aí, não tem como você trabalhar a parte mental, os valores, o contexto que a pessoa vive e não considerar qual é a religião, qual é a crença que a pessoa tem. Você chega num ponto que você não vai fazer muita coisa. Como você vai ter uma discussão super profunda com o seu cliente e ter que ser neutra com relação a essa abordagem? Claro que é ético você respeitar a forma como o seu cliente vê a fé dele e implementa a religião, porque dentro do próprio cristianismo a gente vai ter vertentes ali e que impactam, né, na forma como a pessoa vai viver a sua vida. Então, respeitar é uma coisa, né? Você olhar pela perspectiva do cliente é muito importante e ético, né? Eu não vou impor uma crença para o meu cliente. Com Agora, certeza não tem como eu trabalhar com terapia e invalidar ou não considerar essas questões importantes que envolvem espiritualidade, a fé e a religião, né? Nossa, que foi um TCC já para você, né? Eu já defendi uma tese aqui. Amém, que seja assim, né? Então... Falou com tanta, né, propriedade. Agora sim, Álvaro, vamos descobrir, assim, quem que é a galera que tá ali do outro lado da câmera, ou o Álvaro, ou eu, ou o Dani. Quem que é realmente o perfil das pessoas que você pode ajudar hoje aqui na Austrália ou no Brasil? Enfim, eu gostaria que você
direcionasse, olha, você que está com qual tipo de problema, que está passando por qual fase, quem que é a pessoa que hoje você fala assim, cara, essa pessoa aqui eu consigo ajudar de fato? Bom, primeiro que essa história que eu vivenciei com o meu intercâmbio já foi, assim, uma faculdade emocional, né? Porque a gente passa por muita mudança, é muita adaptação. E logo que eu cheguei e precisei ir pouquinho a pouquinho ir me desfazendo dos meus clientes no Brasil, assumir um papel comercial que nunca foi, Sai da zona de conforto o meu total, né? Totalmente. Observar as minhas filhas nas dificuldades dela na escola, buscar um profissional de psicologia que pudesse ajudar a minha filha naquele período. Então, eu era o meu próprio cliente, né? E eu vivi também o meu período, inclusive depressivo, eu digo. Acho que quando eu cheguei aqui em 2021, acho que até pelo impacto pós-pandemia, eu cheguei aqui e foi aquela adrenalina baixou total. E eu entrei num quadro de depressão. Eu precisei ir em busca de ajuda profissional. Então, eu acho assim que não tem uma restrição. Eu sou suspeita a falar, mas eu acho que todo mundo mereceria fazer terapia. Todo mundo precisa investir em si mesmo, sabe? E hoje a gente está no Setembro Amarelo, né? Não sei quando vai ao ar. Se não, vai ser outubro rosa. Não existe hora, né, para você certa para você pedir ajuda, né? É igual aquela coisa, quando eu vou começar a fazer dieta e fazer exercício. Saúde mental é agora, né? A gente precisa cuidar da gente todo dia. E eu acho que é essencial a gente colocar isso como prioridade, né? Se você não se coloca como prioridade, as outras coisas não acontecem também. A conta né? chega, né? Exatamente. Então... Viu, Dani? A conta chega, viu? Esse recado foi pra você. A gente pega no pé do Dani aqui. Tudo é o Dani. Entendi. Ele é o carrasco Qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa. Quando eu falo, então, tem um amigo que... Um amigo me pediu pra fazer uma pergunta aqui pra você. Exato. Show de bola, muito bom. Sabe uma coisa importante que a gente não falou do processo que eu vou voltar ali, que eu acho que é bem legal a gente adicionar? Para esse processo de visto de vocês, uma coisa super importante que a gente passa um perrengão aqui é com a prova de proficiência. E se eu não me engano, esse visto ele não precisa, né, do inglês, não é? Ou eu tô na... O nível de inglês é precisa? Baixo. Precisava? A gente precisou fazer o PT, tanto o Ricardo quanto eu. Mas a nota que ele precisava tirar, se não me engano, era 3 ponto alguma coisa. Azul? Então, assim... bem baixo mesmo. É uma oportunidade bem... E foi por isso que foi importante também ele vir, né, e estudar esse inglês há 6 meses para poder se preparar, mesmo que a nota era baixa. Você é quem tinha inglês. E os dois tiveram que apresentar? Nós dois. Tipo, eu contava, né? Pontos, eu também fazia a prova de proficiência. Inclusive... Agora, da última vez, para a residência, eu fui a única que precisei repetir a prova. Eu falei, isso é injusto ainda. Legal. Mas nós dois precisamos fazer. Você conseguiu usar esse mesmo para o trabalho? Essa mesma nota? A Associação de Counseling não pede proficiência em inglês ainda. Então, eu não precisei usar a minha nota do E eu nem sei se vai precisar, porque eles também motivam muito que, né, como a Austrália é um país multicultural, que tenha pessoas que falam outras línguas para que possam ajudar as comunidades também, sabe? Porque eles não dão conta, por exemplo, se tem um brasileiro aqui, a comunidade brasileira, a gente sabe o quanto é grande aqui. Às vezes, e quando a gente vai falar de sentimentos, quando a gente vai falar de dentro, tem hora que não sai, né? Não é que não sai, às vezes é difícil se expressar. Como que você vai falar com uma counseling australiana e às vezes você não consegue nem se expressar? É a mesma coisa do médico, né? Você vai no médico e começa a falar que tá com dor, que tá sentindo o seu cara, que o cara vai falar, ele vai falar, isso, aí você fala, mas a verdade nem é. Não, é real. Você tem a sensação que a gente é quase uma outra personalidade em inglês? Total. Nossa. Total. E a minha filha mais velha fala assim, nossa, eu acho que eu sou muito mais legal em português. Então, assim, isso acontece, né? Isso a gente vive na prática em detalhes. Sim, não, e a gente coloca as emoções, né, corretamente em português. Em inglês, às vezes você fala assim, mas parece que não era isso que eu queria falar. Parece que não tem muito sentido, assim, sabe? Pra mim, funcionou muito na igreja. Porque eu sempre eu cheguei, um dos meus pré-requisitos era estudar inglês e eu ia em igreja australiana. Foi muito bom, porque eu senti também aqui que eles são bem puros, bem, sabe? Bem bacana, aquele negócio do primeiro amor, tal, eu amei.
Mas quando eu chego na igreja brasileira, que é aquele vamos orar, vamos cantar, é diferente em português. Eu pensei que era aqui. Volta. É diferente em português, né? É mais fácil a gente se expressar, né? Álvaro, você vai ser o cliente ideal para Simone ou não? Eu já vou assinar aqui minhas consultas. Simone, a única coisa que você não falou pra galera é onde a galera te encontra. Como que eu faço pra entrar em contato com você? Essa galera toda precisando de ajuda, se identificou, falou, não, assim vai dar aquele toque especial, vai dar aquela alavancada na minha vida, vai me resgatar da onde eu estou. E vamos, antes, eu quero que você dê o seu @, mas também vamos falar um pouquinho mais assim, como que a galera tá aqui, como que a gente pode ajudar. A gente vai entrar um pouquinho mais na sua área também. Então, quem precisar de qualquer ajuda pode me encontrar lá, simonebortolato.psi, e eu vou ter prazer de te ajudar. Com certeza, cada um tem a sua queixa muito particular, nós somos muito únicos, mas eu estou disposta a gente encontrar aí uma alternativa para você. A gente fala, tanto você pode agendar uma sessão inicial, que está no link ali na minha bio, direto linkado com a minha agenda. Top. Como você pode me chamar lá no WhatsApp e fazer algum pedido especial, tirar alguma dúvida. Vamos conversar e encontrar o que você está precisando. Então, falando dessa galera que está aqui na Austrália, falando do pessoal também que assiste muito a gente, que é um intercambista, que é o imigrante, que é o brasileiro que está aqui na Austrália vivendo essa temporada. Eu sei que a gente está estourada aí no tempo, mas é bem importante a gente ressaltar um pouquinho, assim, o que você acha, assim, quais são os maiores queixos, os maiores desafios hoje para o imigrante, né, para o estudante estar aqui. A gente percebe que a gente pode explorar várias coisas que acontecem aqui na comunidade brasileira, mas o que você acha que realmente são pontos que levam as pessoas a buscarem o seu serviço, né? A buscarem ajuda? Vamos dar um geralzão, assim, né? Porque eu não estou sabendo me expressar, porque tem várias formas, né, de a gente poder ajudar as pessoas. Seja família, às vezes as pessoas estão, né, sentindo muita saudade. Solidão, né? Às vezes a carga, né? A carga de trabalho, de estudo, de ganhar dinheiro. De estresse, às ansiedade, vezes insegurança com relação a como vai ser no futuro, o que eu preciso fazer. Exato, né? Essas incertezas. Certo, eu fico, não fico, vou embora. E se eu for embora, o que eu construí aqui, eu não terminei. Tem vários gatilhos. Como, né? Vamos falar um pouquinho mais. Você acha que, pro estudante, quais são os pontos que mais pega nessas áreas que a gente falou? Que mais pega. Eu acho que essa questão relacionada à solidão, né, é uma situação que a gente vive que muda muito o nosso ambiente. Então, você tem que fazer novos amigos. Às vezes, mora com pessoas que, tipo, você não tem conexão, ou muitos não têm a sorte de morar com pessoas legais e aí precisa passar por aquela situação, né? A gente não tem uma rede de suporte muito grande, embora eu sei que as agências mesmo buscam fazer essa coisa de conectar as pessoas, mas a gente tá se encontrando, que né? às vezes é vago, né? Muito novo. Às vezes é vago, né? Tem muitas pessoas que na comunidade brasileira hoje ajuda isso, que você tem vários amigos, você tá um pouquinho mais próximo do seu país, da sua cultura. Isso é legal aqui na Austrália, mas às vezes também as conexões são vagas, né? Porque tá todo mundo correndo atrás do seu. Então, às vezes, sim, é possível fazer grandes amigos aqui na Austrália, mas em geral tá todo mundo também na mesma situação, todo mundo correndo atrás do seu, né? Em geral, isso leva tempo, né? Então, eu acho que tem algum suporte, né, que logo de início ele é insubstituível. Você não vai ter família aqui, você não vai ter pessoas que você tenha intimidade, que você tenha um relacionamento realmente forte, inclusive para você ir lá e pedir ajuda, né? Então, muitas vezes a gente acaba necessitando de um acompanhamento mais profissional mesmo, né? Sim. Muitas estudantes, muitas pessoas em geral, elas não conseguem identificar qual o momento em que elas precisam de ajuda. E aí sim acaba entrando numa depressão profunda. E a gente, como agência de intercâmbio, é muito difícil a gente também acessar isso. Porque se a gente não perguntar, e às vezes no dia a dia, correria, a pessoa às vezes, nem dá acesso para nós. Passar numa agência de intercâmbio hoje são poucos que passam. Então, às vezes a gente nem fica sabendo desses desafios. Mas qual o momento assim que você acredita que aquela pessoa que está em casa, ela fala, será que eu preciso de ajuda mesmo? Como que ela identifica? Né? Quais são os sinais que você identifica que você, de repente, está precisando de ajuda ou que já está entrando até num processo depressivo?
eu acho que são muitos os sintomas que a gente pode sentir. A gente vive numa cultura que, em geral, a gente não quer identificar algo. Às vezes até a tua intuição diz que você não está bem e a gente, às vezes, tem o hábito de resistir a isso. E eu acho que isso é muito... não é nada saudável, né? Então, quanto antes... Às vezes, até são sintomas mais físicos, né? Ficando doente o tempo inteiro, não tem vontade de fazer nada, não vê aquele brilho, ou sente uma sensação de vazio, de não pertencer a lugar nenhum, de não se sentir confortável com as pessoas, né? Eu acho que pode ser sintomas muito brandos, mas podem e igualmente importantes. Então, isso também é alternativa para você buscar um profissional. Às vezes vai dizer assim, não, tá tudo bem, tipo, né? Você não tá num quadro grave, mas eu acho que é importante buscar ajuda desde cedo. Né? Às vezes você não se reconhece mais, né? Mudanças de comportamento, acho que elas são bem importantes. Alguns sintomas também físicos relacionados, muitas pessoas confundem, às vezes está achando que está com um problema no coração, alguma coisa assim, pode ser uma crise de ansiedade, dores na barriga, intestino irritável, alergias frequentes. Você então, sabe que eu atendi chama muita atenção. Uma família recentemente? Eita, é nóis. Ó, a gente na fila lá, amigo. Falando, vai doendo. Identificamos tudo aqui. Doeu. Eita. Não, falei, pronto, sou eu. Ai, Álvaro, isso foi boa. Foi doendo tudo aqui. Eu sabe que eu A gente tá recentemente... rindo não no sentido, né, de menosprezar. Não, mas é porque são tô- sinais, claro. Não, e é o que você importantes. falou, a intuição, a gente tem essa intuição. Acho que eu não tô bem. Ah, não. Eu arregaço as mangas e vou fazer. Quando eu for ver minha filha, o negócio lá na frente eu já tive, tá... né, até pessoal mais próximo, eu também já até comentei, né, em podcast aqui, que eu tive depressão também. Tipo, no meu, né, Foi. eu falei. Foi bem legal o seu alerta. E é muito isso, as pessoas começam a se esconder, ela não quer falar, ela quer ficar empurrando, sabe? Eu fui empurrando, uma hora explodiu tudo, né? Exatamente. E sem aquele apoio também, então é muito importante a gente saber de um profissional, por exemplo, é muito importante que a gente tá conversando com você agora, muita gente sabe, já vai anotar, né? E uma hora pode ser, eu não tô precisando, mas eu consigo recomendar, né, para um amigo. Então, é muito importante. É legal você falar isso, e se não, você me corrige, mas você estava a ponto de desistir da Austrália, Total. inclusive, porque você Total. tudo que estava acontecendo aqui, você falava, caraca, isso não é pra mim, não quero mais, chega, acabou, já deu, não via mais assim, tudo era um peso, sabe? O trabalho que ele fazia, o antigo, a vida, tudo começou a ficar. Então Essa insatisfação contínua com qualquer coisa. Às vezes você muda de emprego ou muda de casa e o problema ali persiste, né? Pensamentos assim ruminativos ou não conseguir descansar direito à noite, né? O pensamento muito E agitado. a gente começa a tudo querer isso... mascarar, né? Ai, minha vez agora. Foi pra você. É isso aí. Era isso. Sabe que eu tenho um carinho muito especial também pelo público empreendedor. Eu acho que a gente está aqui e se conecta muito com esse público e eu digo sempre que o empreendedor é o cara que precisa tomar as decisões, que às vezes ele está confuso, ele não tem com quem dividir, né? E é uma profissão que também ela acaba sendo uma profissão sozinha, né? Nossa, gente, se eu Então- contar pra vocês minha história, brincadeira. Tem que ter. E eu imagino Eu tô assim, brincando. muitas vezes o próprio empreendedor ele não consegue dividir o que é a agenda da empresa, o que é a agenda Desafiador. pessoal, o que são os interesses do negócio, o que são os interesses pessoais. Da família. Ou conciliar tudo isso é muito importante. Então eu acho Saber a hora que... de parar, né? De descansar. Né? Conciliar, esse é o fato. Aham. Gente, indo- maravilhoso esse podcast topera! De pandemia, a Nossa, transporte, nós exploramos a aqui- saúde mental, a maternidade, fé, é isso aí. Família, adaptação da escola. Caraca, esse ficou recheado, hein, Álvaro? Bom, mas olha, antes da gente terminar, a gente tem dois passos interessantes aqui. Talvez eu te dou um pouquinho mais de tempo para pensar,
tá? Que vai ser esse agora, o primeiro. O segundo não tem como pensar, é na lata, tá? Então o primeiro, que você pode, aí o Dani coloca aqueles pra você pensar. Se sua vida na Austrália fosse um filme, qual seria o nome do filme? Uma viagem muito louca. Ai, por quê? É verdade, né? Tem sentido. Que viagem. Meu Agora, aquela Deus. pergunta que não quer calar. Você sabe qual que é a pergunta de ouro aqui? Eu já vi, mas já esqueci. Então, ótimo. Então vai ter que ser na lata. Já assisti. Se intercâmbio é pra todos. Putz. Essa que foi o cri-cri-cri dela. A mais difícil foi rápido. Eu vou dizer que porque eu incentivaria qualquer pessoa a fazer. Eu acho que você se transforma muito. É uma oportunidade de ouro, assim mesmo, enquanto experiência de vida. Sabe aquela coisa? Já pulou de paraquedas ou não sei o quê? Não é o tipo de coisa que me atrai, do tipo assim, na minha vida eu tenho que ter feito isso. Mas eu acho que intercâmbio é algo que é show, assim. Eu não sei se migração é para todo mundo, mas intercâmbio é. Agora, na sua visão de psicologia, como psicóloga, como counseling, você responde como você quiser. Intercâmbio é para todos? Acho que não. Que interessante. Eu sou uma pessoa que se eu tivesse vindo sozinha, eu não tinha ficado. Que interessante. Porque o propósito para mim maior em estar aqui engloba a minha família e, em especial, as minhas filhas. Porque a gente sempre pensou assim em mostrar para elas esse mundo, né? Que a gente tem certeza que se a gente tivesse ficado lá no nosso mundinho, na nossa bolinha, assim, elas nunca teriam tido a oportunidade de ver. Ou, claro, né? Elas poderiam ter feito essa escolha mais tarde na vida, mas eu acho que ainda mais vindo como criança e as coisas são mais leves, mais fáceis de você absorver o inglês, enfim, elas já na sala de aula convivem com crianças do mundo inteiro. Eu acho que isso é o que me motivou e é o que faz eu olhar para trás e pensar assim, nossa, valeu muito a pena. Eu ainda tenho várias coisas ainda para conquistar aqui. Mas eu acho que, com relação à família, olhando para as minhas filhas, assim, é a parte que eu mais me sinto realizada já, sabe? Tendo cumprido algo enquanto mãe. De ter oportunizado o intercâmbio para elas. Também, né? Foi um intercâmbio em família, né? Caramba. Você acha que, por exemplo, transforma também o intercâmbio? Eu sei que você se vê... eu vindo sozinha, não ia aguentar. Mas você acha que você tendo essa oportunidade, você iria se transformar? Porque a minha primeira vez, eu vim, né? Fiquei 1 ano aqui. E assim, me mudou. Já me fez sair da zona de conforto, enxergar outras coisas que eu não enxergava. E voltei pro Brasil, né? Porque eu ainda também não estava preparado para morar de vez, né? Na Austrália. E aí depois, sim, eu já vi com uma cabeça já mais para imigrar, né? E você acha que para você, assim, você ia melhorar? Você ia sair da zona de conforto? Não, com certeza. Isso Sozinha. é uma coisa que já está incluído no pacote, entendeu? Não é opcional. Com certeza, né? Assim, eu tivesse vivido esses últimos 6 anos no Brasil, com certeza ia me desenvolver, ia conhecer pessoas novas, mas eu acho que aqui é como se fosse um intensivo de tudo, assim. Sim. De relacionamento, de carreira, da vida e convivência familiar, de espiritualidade. Eu acho que eu me transformei em todos esses sentidos. Você vira uma filha diferente, uma mãe diferente, Sim. uma amiga diferente, porque você passou, né, por situações. Bate-bola? Vamos bate-bola? Bora. Agora o bate-bola que ali, então a pessoa tá assim, ó. Chega, já deu, bora. 5 palavras, 5 respostas. Uma word só, uma palavra só. Oh, my Na God. lata. E eu vou primeiro. Vai. Imigração. Desafio, Espiritualidade. tudo. Brisbane. Terra do Sol. Brasil. Vale chorar. Saudade, acho.
Nossa, ela se emocionou mesmo. Deixa eu ver aqui qual vai ser a última aqui, bem interessante para esse bate-bola. Eu tinha algumas. Profissão. Minha paixão, assim. Faz com amor, né? Aham. Topeira. Agora, olha que do nada apareceu essas taças aqui como um passe de mágica. Eu quero que você segura. Pode ficar aí, fica aí, que agora vem. Agora é a minha parte, agora é a hora do show. Será que eu sou boa nisso ainda? Já faz tempo que eu não gravo, hein? Mas assim, primeiramente a gente queria agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, né? Você disponibilizou aqui pra gente esse espaço, inclusive. Muito obrigada. E também o seu tempo, né? E, sinceramente falando, as coisas que acontecem na nossa vida são coisas que são de Deus. E o nosso encontro em Brisbane foi preparado por Deus. Amém. Porque a gente fez várias conexões, a gente já se conhecia, mas assim, a gente nunca cruzou. E olha onde eu vim parar, em Brisbane, gravando na sua casa. E é bem interessante ver como Deus prepara as coisas. Mas esse brinde aqui não é sobre... Talvez seja sobre esse momento, mas também a gente queria que você resgatasse quem era a Simone lá no Brasil. Quem era o Ricardo e as suas filhas, né? O que, de fato, fez vocês chegarem aqui na Austrália? O quão corajosos vocês foram de fazer só uma viagem de turismo? E não é fácil vir para a Austrália fazer turismo, porque é caro, né? Então, eu vim aqui para ficar 15 dias. Não é para qualquer um. Mas, mesmo assim, vocês falaram, não, quer saber? Eu vou dar uma olhadinha aqui que tem lá naquela terra dos cangurus, né? E veio. E achei que foi super interessante, porque vocês chegaram aqui... curiosos, né? Abertos para o novo. E aí sim deixou com que as coisas da Austrália pudessem virar oportunidades, não só para você, mas para sua família. E conectar também com o que tinha sentido ou não. Porque o que chama atenção para mim, né, na sua história, é que foi o que eu te falei. Muitas pessoas acham que a Austrália é maravilhosa pelo fato de onde a gente saiu. Né? Mas você já veio de um local que era muito bom. A sua vida em si estava estruturada no Brasil, né? Psicóloga, o seu marido também com a empresa dele na área de transporte. Mas, diferente de muita gente que não estou falando que é certo e que é errado, mas você ainda foi pesquisar outros caminhos alternativos, que foi bem fora do comum, que é realmente pesquisar como será que, de fato, eu posso entrar nessa Austrália. Qual que é o meu projeto? Né? Eu só vou entrar e lá eu vejo? Não, você já tinha um plano. E aí foi buscar profissionais, foi buscar informações, né? Como o Intercâmbio Austrália Podcast, que hoje está no YouTube para essa galera, né? E aí pode se espelhar em histórias como a sua. Mas foi buscar informação, né? Pagou, às vezes as pessoas elas não querem pagar para uma consultoria com um profissional como um agente de imigração, um advogado de imigração, e você pagou. Né? E ali que foi todo o diferencial de um projeto totalmente estruturado, mas cheio de desafios também, né? Chega, né? Cheio de imprevistos. Chega na Austrália, não, vamos visitar o Brasil, porque até então vocês tinham as coisas no Brasil, apartamento montado, empresa rolando lá ainda, né? Vocês não desconectaram tudo, então vamos para lá. E quando você fala que vai para lá com 5 pessoas, é custo, né? Não é fácil, é investimento, é passagem. Vamos para lá. Foi para o Brasil, vem aí a pandemia e fica preso lá no Brasil com todo um projeto que estava já estruturado aqui. E aí, o que faz? Bate o desespero? Não bate, mas com muita estrutura. Pelo que eu percebi, tudo que você fez em todo esse processo migratório foi muito estruturado. Né? Foi documentos que não acabavam mais, documento para cá, documento para lá, e prova isso, prova aquilo. E vocês sempre com documentos bacanas mesmo, quente, né? Sem inventar a história. Vocês pegaram realmente a raiz de vocês e fizeram isso acontecer. Então, parabéns por essa história e fora os desafios, porque os desafios não pararam por aí, né? É desafio de comprar passagem, é desafio, né, às vezes, de mais investimento nesse projeto, financeiro. E não é fácil quando você faz isso. Quando você faz isso com uma pessoa só, é mais fácil. Não é que é fácil, mas é mais fácil. Mas quando você envolve mais uma pessoa, o seu marido, quando você envolve mais 3 crianças no meio de um projeto desse, eu imagino que você precisa até de uma psicóloga nesse momento. Porque, né, como que fica a psicóloga nesse momento, cuidando com todos esses desafios, né? E colocando a família, porque a gente se faz forte como pais, né? Como somos, mas quando a gente tem os nossos filhos envolvidos em tantos desafios, é mais desafiador ainda para nós. Então, queria muito, nesse brinde, brindar mesmo a jornada de vocês, que é uma jornada de sucesso. E não parou por aí, né? Viu oportunidades no Instagram, foram fazendo conexões, foram atrás do número que realmente, de fato, tinha sentido para vocês. Conseguiram isso em tempo
recorde, eu poderia dizer, porque o processo ainda tinha um tempo mais para um tempo para poder gerar isso. E também vocês não sentaram ali naquele problema e falaram, então a gente já tem mais um tempo, vamos ficar aqui mais um ano. Não. Todos os momentos em que vocês atingiam os objetivos, vocês já davam um passo para frente, porque é muito fácil ficar cômodo. A Austrália é maravilhosa. Aí você fala, tem mais um ano, vamos juntar mais um dinheiro, vamos ver o que dá. Não. Todo momento em que você atingia aquela fase, você, de fato, né, colocava ali os documentos e seguia. E aí, também, em paralelo, né, dando suporte para o seu marido na empresa, não só para o seu marido, porque é um plano familiar. Então, é um plano da família, né? A gente fala que é do marido, mas é da Simone. É da Simone, mas é do Ricardo também. É da família. E não é fácil, às vezes, a gente fazer essa transição, porque a gente já tem uma profissão. A gente já tem um registro. E aí você vem, daqui a pouco você está mexendo com papelada, está mexendo com drive, com parte administrativa, né? E como que funciona isso? Fora todos os desafios de uma mãe que está aqui na Austrália, né? E a escola... horário das escolas das crianças aqui é maravilhoso, gente. Como que você faz tudo isso, deixando as crianças na escola, né? E tendo as atividades, porque aqui é um país também que motiva, né, as famílias e as crianças estarem em atividades, esportes, ginásticas, lutas, instrumentos, artes. Então tem tudo isso para administrar aqui. Mas graças a Deus na Austrália a gente consegue fazer isso. Mas também queria dar valor à mãe, né? Também que está aqui com 3 crianças, educando, né? Abaixo dos princípios cristãos também, porque a gente também não pode esquecer qual que é a raiz, qual que é a origem, porque tudo isso está acontecendo aqui, mas e aí? E a estrutura da minha família? Que é importante, não foi... Não é uma busca, né, não é uma fase que passou, vamos ver, deixa isso aqui, eu resolvo depois. Não, isso tem que ser alimentado diariamente. Então, queria também reconhecer esse seu tempo como mãe, né? E com todos os desafios. Mas também, ainda assim, você não parou, porque ainda você falou assim, ó, tem cada fase, é uma fase, né? Administrou isso muito bem e falou, agora é a hora de eu voltar para minha área. O que eu tenho que fazer para, de fato, voltar para minha área, legalizar isso de forma, né, que eu consiga prestar esse serviço bacana para as pessoas que estão aqui. Foi lá, atrás dos seus skills assessment, fez ali, né, conseguiu a sua licença de counseling na Austrália e hoje está ajudando um monte de brasileiro aqui, né, na Austrália, brasileiro, australiano, que você já contou que está lá na plataforma. Parabéns. Esse brinde é realmente para poder te parabenizar por essa jornada. Parabéns. Obrigada. Muito, muito bom, né, gente? Obrigada. Valeu demais. Esse episódio foi super especial. Eu amei. E se você gostou, não esquece de comentar e compartilhar com um monte de gente. Valeu, galera! Valeu!